Boa noite, mais um Lanterna do Eibe. Hoje temos um convidado especial, o Carlos Sena, faroleiro do Espírito Santo, é do grupo do Farol da Liberdade do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é especialista na área de energia. Eu sou um curioso, acompanho, tenho algum conhecimento, mas ele realmente domina o assunto. Então, eu pretendo dividir o Lanterna hoje, a primeira hora com ele, e aí a segunda hora a gente muda um pouco, saem algumas notícias que eu acho que vale a pena comentar com você, faroleiro, e deixa também a última parte para perguntas aí que vocês queiram fazer. Quiser fazer uma pergunta, não para mim, tal, mas fazer para o Carlos, faça nessa primeira hora que ele estará conosco. Então, eu queria agradecer muito, chamar o Eric e o Carlos à tela, e agradecer muito pela coragem do Carlos de se expor, mostrar a cara, tá? Boa noite, Carlos. Boa noite, Eric. Tudo bem? Boa noite, Abraham. pessoal. Boa noite, Eric. É um prazer enorme poder contribuir com o Farol aqui. E estamos sempre à disposição aí para o que o Farol precisar para discutir assuntos relacionados com energia. Estamos sempre às ordens. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Vou deixar as feras falando aqui hoje, né? Só vou dar um recado aqui do Grupo do Farol. Você que está vendo isso aqui na segunda-feira, né? Muita gente assiste na segunda. Você que já está aqui, já é membro do canal, então já está no grupo provavelmente. Mas você que está vendo na segunda, entrem aqui no Grupo do Farol e acompanhem mais papos como esses aí por lá, beleza? Vou sair daqui e vou deixar os feras aí. Abrão, tem uma apresentação. Quando você quiser, você chama, tá bom? Tô aqui atrás da cortina. Obrigado, Eric. De novo, tá? Carlos, muito obrigado e parabéns pela coragem. Eu sei que você é faroleiro, então, né, já é meio caminho andado para não ser covarde, né? Pô, mostrar, botar o peito. E para quem não conhece o Carlos, que você não está nos grupos de Zap, você não é um faroleiro, o Carlos é o líder do Farol da Liberdade no Espírito Santo. Então, caso eventualmente você queira depois entrar em contato, você entra aqui no grupo do Zap, se aproxima, entra no Farol, e através de um pouco de interação, não direto, porque a gente também não quer dar margem para doido ficar entrando e emolando os outros. Você chega ao Carlos e pode buscar uma aproximação, sugestão, etc. e tal, tá? Carlos, eu acompanho o setor de energia porque é chave. Sem energia não tem economia, não tem nada. Então, e é uma commodity, vale dinheiro. Não existe energia que você não consiga vender. Você pode não produzir no preço que ele é praticado. Você pode perder dinheiro produzindo energia elétrica, mas demanda sempre tem. Demanda por energia infinita. O que impede se de produzir energia é o preço praticado no momento. Isso é a demanda. Mas não é como o papo a bolinha da Singer, ou de repente máquina de escrever, é uma coisa que sempre terá demanda, né? E eu acreditei muito no projeto de energia solar, eólica também, mas solar, principalmente no quesito do indivíduo poder produzir e ter um pouco mais de liberdade do Estado, dessa mão opressora do Estado. Acompanhei isso há algum tempo, e, para minha surpresa, eu vi o movimento de tentar destruir o setor. O movimento veio primeiro com uma matéria plantada já, o gato subiu no telhado, e eu até fiz um lanterna agora, recentemente, falou, em 3 anos vem pancada, vão arregaçar, vão destruir. Só que veio antes, o negócio está muito voraz. Vocês vejam, o Brasil está deteriorando, infelizmente, num ritmo mais rápido. O negócio do Rio de Janeiro, para quem é faroleiro e acompanha, essa divisão do Brasil em feudos, era uma coisa que a gente vem falando. Está acontecendo. A parte de energia elétrica está acontecendo. Carlos, antes de passar a bola para ti, eu queria só mostrar o que saiu agora. E aí você pega e comenta. Põe a apresentação, é rapidão, não vou me alongar, porque você que é a estrela. Então, aqui é a segunda parte da apresentação. Quando a gente escreveu o plano de governo, está aí na seta, praticamente não tinha energia solar, e num período muito rápido subiu muito. O número de sistemas está em 4 milhões de sistemas, isso é, 4 milhões de lares têm energia fotovoltaica, e o potencial gerado é gigantesco atualmente. Foram 180 bilhões investidos. Está na apresentação anterior no Lanterna do Eibe. O que saiu agora? Né? Você começou a ter, nos grandes veículos, saiu primeiro numa matéria especializada, agora veio a mídia
do establishment, a mídia que defende a República Imunda de Deodoro, Estadinho. Porque o Brasil tem excesso de produção de energia, mas a conta de luz não para de subir. Entenda, a culpa é de você que tem painel fotovoltaico. Porque olha o que eles põem. Põe um painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico não são as grandes empresas que não fizeram conta, que houve erro, não. A culpa é do pequeno, do indivíduo, da família que botou um painel fotovoltaico no telhado da casa para não ser explorado. Outro, associações de geração e distribuída alertam que medida provisória pode ser desastrosa para o setor. Algumas associações de energia fotovoltaica estão falando, vai destruir tudo. Tribuna do Norte. Várias empresas um pouco maiores de setor fotovoltaico estão alertando, né, que o negócio realmente está indo para o buraco. Fazenda, o ministério que seria o antigo da economia, que foi dividido em dois, isso é, o do Haddad, falando, né, fazendo a cabecinha, espalhando as coisas da família Marinho, isso é, revista Jornal Globo, né, noticiário do Grupo Globo. O que acontece? Também descendo a lenha nos painéis fotovoltaicos e mostrando, olha, é subsídio, é uma coisa muito ruim, gasto do governo, orçamento paralelo. Quem fala isso? É o secretário executivo do Ministério da Fazenda. O governo está falando isso. O secretário de Política Econômica diz que o texto foi acertado com o Ministério das Minas e Energia. Então, isso está vindo do governo Lula, com o apoio do Congresso Nacional. Já passou no Congresso. Não tem resistência. A maior oposição da história, isso é, a Bolsa Leprada, falou ok, para o governo Lula pinchar quem tem painel fotovoltaico. Não apareceu um parlamentar para defender as pessoas que têm painel fotovoltaico. Cadê o príncipe? Não tem um. E o príncipe é dos melhores. Nicolas esquece. O Nicolas está defendendo o primo dele. Secretário de Políticas Públicas foi acertado, está otimista com as perspectivas de sucesso de passar essa emenda, que vai destruir o setor. Tem um diálogo excelente com os parlamentares, dentro do governo, para arregaçar quem tem painel fotovoltaico. Abertura do mercado de energia para o consumidor escolher de quem ele quer comprar. Isso vai ser bom para o consumidor que pode escolher. Pô, mas o consumidor quer, eu quero ter o meu próprio painel fotovoltaico, por que eu não posso ter? Aqui vem os encargos previstos para a MMGD, que é o painel, né, serão repassados na conta do setor, né? E aí o que acontece? Ele está falando que todos os consumidores acabam pagando a conta de quem tem o benefício de ter gasto o dinheiro do próprio bolso para botar um painel fotovoltaico. E isso compromete a responsabilidade fiscal. Havia a proposta de extinguir todos os, entre aspas, benefícios em 10 anos, só que agora passou para 4 anos. E o que eles estão jogando, uma desculpa esfarrapada, é que eles irão facilitar armazenamento, alguma coisa de benefício para baterias. Isso é, você produz no telhado, joga numa bateria, acumula e aí você não aciona o sistema. Então, aí menos male, né? Só que o que não conta é que a bateria é caríssima, você vai gastar uma baba de dinheiro com bateria. E a rede de distribuição é uma concessão dos brasileiros como um todo. Assim, a pasta argumenta que a redução dos prazos não compromete em nada os investimentos já realizados. É mentira isso, tá? É mentira. A geração distribuída também é foco, porque tem ocorrido excesso de geração de energia durante o dia. O que eles não falam é que se não fossem os painéis, o Brasil já teria acabado, estaria completamente às escuras. Então, assim, veja, está aqui mostrando os números, está vindo um famoso rocambole enorme para destroçar o setor, né? Falando como funciona. E aí eu fiquei muito preocupado, liguei para o Carlos, e o Carlos gentilmente se dispôs a explicar toda essa sacanagem que está acontecendo com o setor. Na minha opinião, se eu estiver errado, Carlos, sim, eu não combinei o papo. Carlos pode falar, Abrão, você não entendeu bem, está aqui assado, frito, cozido, a gente vai conversar, tá bom?
Eu não combino papo. Para piorar, isso para surpresa de ninguém, o Congresso aprovou a MP do setor elétrico, prevê abertura de mercado, limitação de subsídios, mudança de royalties do petróleo, veja os pontos. E até a Gazeta do Ovo, né, porque eu nunca tinha pensado, né, Partido Novo e Gazeta do Ovo. Então, as duas, mesma linha, né, Partido Novo é meu ovo e a Gazeta do Ovo. Câmara aprova a abertura do mercado de energia e cobrança polêmica para a geração própria. Não estão falando o que é. Estão arregaçando com uma das poucas liberdades que as famílias brasileiras tinham, que era ter alguma independência da República Imunda. Consumidores serão beneficiados, porque eles agora podem pagar 7 bilhões para indenizar geradoras elétricas e solar que sofreram cortes, e aí está confirmado o prognóstico, né? Eu havia dito, está vindo aí um imposto do sol, e veio antes do que eu podia imaginar. Uma pena. Carlos, eu corri porque você é estrela, eu queria te dar tempo para você discorrer sobre esse assunto. Estou muito catastrofista, você acha que não é tão ruim assim? Por favor, Carlos. Bom, Abraão, é ruim, mas vamos tentar colocar aqui primeiro a bola no chão, né? Antes deles chamarem, antes aqui do pessoal aqui dos comentários falar que não é isso que está escrito nos jornais, vamos fazer aqui primeiro um disclaimer aqui, né? O relator da MP 1304, ele propôs uma cobrança adicional de R$20 para cada 100 kWh que fosse gerado na energia solar e fosse injetado no sistema de distribuição de todo mundo. E ele defendia que essa cobrança adicional ela serviria, por um lado, para reduzir a atratividade da geração fotovoltaica para o pequeno consumidor, reduzindo o ritmo de expansão, ao mesmo tempo que financiaria um plano de aumento de sistemas de armazenamento, tá? Bom, essa ideia do relator, que era o senador Eduardo Braga, ela foi derrubada. Essa cobrança, ela não vingou. Porém, vingou algo que é tão ruim quanto. E considerando que desde a publicação do marco da geração distribuída pela Lei 14.300, a atratividade dos projetos já caiu consideravelmente, né? Com a MP, com as alterações que foram implementadas pela MP 1304, a atratividade ela reduziu mais ainda. O que é o problema da MP 1304? Não é essa cobrança do adicional. O que eles fizeram, na verdade, foi o seguinte: eles estabeleceram um teto para a CDE, que é um encargo que remunera uma série de políticas públicas do governo para o setor elétrico. Então, ali dentro da CDE, você tem aquele programa Luz para Todos, você tem a tarifa social, você tem o subsídio ao consumo de combustíveis fósseis nas regiões que não são interligadas pelo sistema. Você tem, não lembro se você se lembra, um tempo atrás, lá do estado de Rondônia, quando foi interligado, que ele teria uma perda de ICMS, e aí foi acordado com ele um subsídio para remunerar a perda do ICMS do estado de Rondônia. Tudo isso é pago através da CDE. E a CDE, ela é um imposto que ele compõe a base de cálculo das tarifas públicas. De tal forma que, para cada 1 bilhão de custo na CDE, você tem um impacto estimado de aproximadamente 1% no preço das tarifas, né? A CDE, que foi estabelecida pela ANEEL para 2026, eu acredito, ela foi de 49,2 bilhões de reais, que representa um aumento de, acho que 34% em relação ao ano passado. Na conta de luz. Na conta de luz. Então, você já teve na CDE ali um aumento de 34%. Mas só para a classe média, porque quem é pobre tem a tarifa social, quem está em área dominada pelo tráfico se resolve lá com o gato e com a facção criminosa. Isso aí. Aí, o que acontece? Essa CDE,
eles estabeleceram agora um teto. Então, o teto vai ficar nesses 49 bilhões, ou um pouco menos, e a partir de agora ele é reajustado apenas pelo IPCA. De tal forma que qualquer nova política, qualquer novo subsídio que seja proposto pelo governo, automaticamente ele vai sair fora desse teto e foi criado um encargo adicional, né, que será cobrado por fora da tarifa, tipo uma bandeira tarifária, tá? Para cobrir essa diferença entre o valor efetivo da CDE e o valor devido. Bom, continuando a história, qual que foi a pegadinha aí? Antes, essa CDE, ela só era cobrada de consumidores, né? O autoprodutor, ele não tinha essa cobrança. O cliente no Mercado Livre também, ele ficava livre dessa cobrança. E agora, com essa MP, socializou a conta, todo mundo paga. Então, dentro dessa linha do autoprodutor, aquele consumidor que investiu na sua geração própria, no fotovoltaico, ele vai ficar também sujeito ao pagamento desse encargo adicional aí, no caso da superação do teto da CDE. Bom, continuando a história, nessa MP... Deixa eu perguntar, ele paga sobre o delta que ele usar? Ou ele, sobre isso eu produzi 200 e consumi 300 e pago só sobre 100? Ou sobre tudo que eu consumi? Sobre aquilo que injetar na rede. Sobre o que injetar na rede, então é tudo. Sobre o que injetar na rede. Então, por exemplo, ele só fica isento do consumo simultâneo. Aquilo que ele gerou e consumiu ao mesmo tempo na residência dele, ele fica livre desse encargo. O que ele usar a rede o que usar a rede, ele vai se detonando. Então, dentro da pergunta que você me fez aí, o que aconteceu com o setor fotovoltaico? A única modalidade que permanece viável é a geração local, né, aonde o consumidor ele adotou uma estratégia zero grid ou off-grid. Né? O cara que não está conectado na rede de luz. Aquele cara que está afastado, tem as baterias dele. Esse é o off-grid. O off-grid é o sistema stand-by, stand-alone. É o cara que está sozinho. Isso. O zero grid é o cara, ele está conectado na rede de distribuição, mas ele não injeta energia na rede. Ele tem um sistema que ou ele acumula numa bateria o excedente dele, né? Ou ele dimensionou o sistema dele para ser abaixo da sua necessidade, né? De forma que ele não injete na rede. Então, para esse consumidor, o solar ainda continua interessante, tá? Mas para o resto dos consumidores, ele perdeu muito a atratividade, porque já na 14.300, que foi o marco da geração distribuída, você já estabeleceu um desconto ali em cima do benefício de cerca, em média, de 33%, podendo chegar a 37%, 38%, dependendo da distribuidora. Tá? Então, perdeu muito essa atratividade. E uma outra pegadinha é que esse encargo da CDE, esse encargo adicional da CDE, ele vai incidir, inclusive, naquele gerador que a gente chama de GD0 e GD1, ou seja, as usinas que foram instaladas e construídas antes da publicação da Lei 14.300, que hoje elas compensam 1 para 1, né? Sim. Então, elas vão deixar de compensar 1 para 1 toda vez que estourar o teto da CDE. Bom, mas como é que é esse negócio de estourar o teto da CDE? O setor eólico, nessa MP 1304, ele conseguiu aprovar o ressarcimento pelo curtailment, que são as restrições que o ONS tem promovido de geração. Essas restrições, elas não estão na CDE hoje, nesses 49 bilhões que foram aprovados pela ANEEL. Então, já é um delta aí que, segundo me disseram, já tem uns 7 bilhões aí de papagaio. Deixa eu traduzir e me corrige se eu estiver errado. Uhum. O que significa? Você tem o setor fotovoltaico que você tem
principalmente famílias que botam no telhado de casa o painel. No eólico, são aqueles moinhos de vento. Isso. E aí, geralmente, são fundos de investimento, projetos maiores. 100, 50, 200, 500, às vezes uma empresa ou um consórcio de empresas e fundos, grandes investidores, monta alguns parques eólicos pelo Brasil e faz esses contratos para fornecer ou vender energia pela rede. Esses grandes investidores conseguiram pressionar governo e Congresso para tirar eles fora dessa, entre aspas, correção. Eu falo correção pelo seguinte: a rede é pública, é uma concessão, ela existia antes. Ela foi privatizada, mas é uma concessão privatizada. Não quer, devolve. Não sabe fazer conta, chama quem sabe. Então, mas é isso, né? O setor eólico, que é maiorzinho, que é grande, organizado, não faltou gente para defender os interesses dele, né? Eles conseguiram essa vitória. O que acontece? Hoje, o setor está enfrentando prejuízos, porque, ao contrário do que você falou aí, né, na sua abertura, que você disse, não, energia é uma commodity, sempre tem demanda. Hoje, a alegação é o contrário. Eles alegam que a gente tem uma sobreoferta de energia. E aí, por que eles estão fazendo essa sobreoferta, né? E eles imputam essa sobreoferta, principalmente a geração eólica e a geração solar. O ONS vai lá e vira para determinados horários do dia, ele vira para o gerador e fala o seguinte: olha, você não pode gerar, né? Obviamente, são os geradores que estão sob a supervisão do operador, é a geração que a gente chama de geração centralizada, porque essa geração no telhado da casa do cidadão é a geração distribuída, mas você tem ainda grandes parques solares de 300 megawatts de potência, até maiores, né, que estão sob a supervisão do ONS. Então, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele vendo essa geração ali, tentando fazer compatibilização entre geração e carga, ele fala assim: não, eu estou com falta de carga, então você não pode gerar. Mas não é só isso. Isso também acontece porque eles argumentam o seguinte: a geração eólica e solar, elas são intermitentes, né? Ou seja, você vai gerar no momento que você tiver vento e tiver sol. Mas se você não tiver vento e não tiver sol, a variação dessa geração, ela coloca em risco a estabilidade do sistema elétrico. Aí eles, preventivamente, eles restringem a geração eólica e solar centralizadas e despacham termoelétricas fora da ordem de mérito, né? Ou seja, num preço acima do preço do PLD, que é o que se chama de reserva de capacidade. Posso traduzir, Carlos? Pode. Então, imagina o seguinte, gente. Tem um monte de parques, que é a proposta que é relativamente óbvia. Você tem um monte de parque solar, você tem todo mundo tem sol, e pode ter dia que não fez sol, ou à noite não tem sol. Nesse momento que não tem sol, ou você armazena em bateria, ou você teria o quê? Usina elétrica girando, mas, precisa girar tudo. Ou usinas termoelétricas a gás, ou a bagaço de cano, que você liga rapidamente, aciona e põe para funcionar. É o gerador. Tem um gerador a gás para substituir quando não tiver sol, complementando. Mas isso faz parte do sistema. Tem gente ganhando bilhões para administrar o sistema. Entendeu? Não é o carinha da casa que é o culpado, na minha opinião. Não, o que eu acho, Carlos, de novo, energia. O Brasil o mundo tem várias fontes de energia potencial. Você tem energia potencial no bagaço de cana, você pode queimar, virar energia térmica, né? Você tem energia no álcool, no petróleo, no gás. Você pode diminuir, ou até acumulada, por exemplo, no alumínio. Você exporta energia, porque o principal insumo na produção de alumínio não é o minério, o alumínio. O principal insumo é a energia elétrica. Então você tem... Inclusive, eu acho que a única fábrica de alumínio que a gente tinha, nós fechamos ela, se eu não me engano. Não sei se reabriu.
eu pego o exemplo, por exemplo, da Islândia, porque eles têm vulcão, que gera energia térmica, eles têm usinas térmicas, e tem muita cachoeira, muita energia hidrelétrica. E lá congela. Fica congelado. A energia hidrelétrica da Islândia é intermitente. E eles conseguem administrar todo esse fluxo, porque lá não tem a trapizomba que tem no Brasil. Então, voltando aqui, tá havendo essa restrição, né? Porque dentro da política de despacho, de despachabilidade, ou seja, de ordem de geração, hoje no Brasil, você empilha as geradoras do menor preço para o maior preço. Então, no menor preço, você tem, por exemplo, geração fotovoltaica e geração eólica, porque o combustível é zero. Então, o custo de geração dela para o sistema é nulo. Porém, por uma questão de estabilidade do sistema, o ANS alega essa necessidade, ele restringe essa geração de custo zero e dá ordem de produção de uma geração mais cara que não estaria gerando naquele momento, né? Então, isso gera um déficit de custo, porque você está pagando essa geração mais cara e, ao mesmo tempo, o gerador, né, que tem contratos para honrar, que estaria despachado, não está podendo despachar. Porque um gerador eólico, um gerador solar centralizado, ele entrega energia no mercado livre. E essa energia, ele tem contratos que ele tem que honrar. Então, se ele não gera aquela energia, ele tem que buscar no mercado livre a reposição dessa energia para o cliente dele. Então, ele paga isso. Então, voltando aqui, esse custo, eles conseguiram, o setor eólico conseguiu reconhecer na MP, e isso aí é um papagaio de 7 bilhões de reais acima do teto da CDE, que vai ser rateado para todo mundo ano que vem. Para os consumidores. Então, os consumidores. E aí é o seguinte... Além dos 49, ainda vem mais 7. Esse 7 é exatamente o tal do encargo de cobrança, encargo adicional de cobrança da CDE. Então dá para falar que a conta de luz para classe média pode subir mais de 40% ano que vem? Não, você teve um aumento de 34% em relação ao que foi cobrado no ano anterior, né, na CDE. Para cada 1 bilhão, você tem 1% de impacto tarifário. Aí você tem outras... Mais os 7 bi agora? Você vai ter pelo menos um impacto ali esperado de uns 7%. Esse ano o reajuste médio já ficou acima de 15% na média, né? As distribuidoras já tiveram um reajuste de 15%. Então, por exemplo, quem mora em casa, o aconselho que eu tenho é o seguinte: continua fazendo a sua geração fotovoltaica, só que não conte com a injeção na rede, faça ela zero grid. Se puder, já preveja lá o seu banquinho de baterias. Agora, o Abraham, o sistema elétrico brasileiro... Só para explicar para as pessoas, o banco de bateria é muito mais complexo, né? Essa que é a sacanagem. É muito mais caro e muito mais complexo. Se for uma bateria dessas inteligente, de parede e tal, aqui nos Estados Unidos, eu não sei quanto está no Brasil, mas uma barata e boa por uma casa é $3 mil. Então estamos falando assim, a mínima básica para dar uma estabilidade e tal. Porque aqui na minha casa, né, eu não coloquei o painel, eu coloquei a telha já. É uma telha fotovoltaica. Sim. E aí eu não coloquei a bateria ainda. Estou pensando se põe bateria, não põe. Aí eu vi, não é a Powerwall da Tesla. A Powerwall da Tesla eu acho que é uns $7, 8 mil que sai, mais a instalação. Ô Abraham, é caro, mas é possível, tá? Porque o preço tem caído. Tá, então, tem umas que são umas marcas consideradas boas, baterias menores, 4 horas só, que é o que eu preciso, não precisa muito mais do que 4 horas, aí cai para uns 3, 4 mil dólares. Você imagina o seguinte, qual que é... Mas eu não sei quanto é no Brasil. O Brasil deve ser o dobro. Não, hoje, por exemplo, se você for colocar um sistema fotovoltaico
de 5 kW pico, né, que vai produzir ali cerca de 650 kWh por mês, você vai gastar ali alguma coisa na faixa ali entre 25 e 30 mil reais, tá? Uma bateria para poder ter com autonomia ali de umas 4 horas por dia, vai custar mais ou menos essa mesma ordem de grandeza. Então, tudo também depende do dimensionamento do seu sistema. Vai ficar mais caro? É mais caro. Mas à medida que... dobra o preço. Mas à medida que a coisa se populariza, esse preço tende a cair. Aí você comentou também na sua abertura aí que a MP, ela previu lá um benefício para as baterias. Só que eu estava olhando aqui também o seguinte, não é bem assim. O benefício que ela prevê é a inclusão no REID, né, que é um programa do governo federal de fomento a grandes investimentos em energia elétrica. E esse programa você tem ali o diferimento de impostos, entre eles o PIS e o COFINS. Então, é só para grande empresa, então. Para os projetos dentro do REID, né, com bateria, com sistema de armazenamento, você fica isento do PIS e do COFINS ali e tem a tributação diferida, o ICMS diferido, né? Mas isso hoje não é uma realidade para o pequeno consumidor, né? Da última vez que eu olhei, a importação de bancos de baterias, ela gozava de isenção fiscal. Você não pagava imposto de importação e nem IPI, e nem ICMS. Era quase que como fotovoltaico. Fotovoltaico já perdeu esse benefício. Eu não sei se a bateria perdeu também. Eu teria que olhar de novo. Mas o futuro é isso. Vai continuar sendo interessante você ter a geração fotovoltaica para a compensação do consumo simultâneo. Não será interessante você ter para gerar excedente. Isso caiu por terra. Então, tá? Mas geração remota. Todo mundo tem algum excedente ao longo do dia, porque aonde gera energia? Eu gero energia pesado, porque eu tenho um mapa que mostra quando eu estou gerando energia, quando eu não estou. A energia é das 10 às 4. Sim. É das 10 às 4. E aí eu produzo mais do que eu consumo nesse período, e depois eu consumo o que eu joguei na rede de volta. Eu pago ainda uma continha de luz aqui para você, mas é relativamente baixa. Eu pensei em botar uma bateria só por uma questão de conforto. Um dia tem uma nevasca, fico sem luz meia hora, eu falei, pô, mas é tão raro isso acontecer aqui. Você quer ver outra coisa que é um absurdo que eu acho? O sistema elétrico ele tem aquela taxa de consumo mínimo, né? Sim. Que varia em função do tipo pico de energia que você consome. Então, do tipo de apartamento que você tem. Meu apartamento na praia, eu tenho que pagar essa tarifa mínima todos os meses do ano, mas eu só uso uma vez por ano, mês por ano. Essa tarifa, ela foi pensada para remuneração do ativo ocioso, tá? Então, tem o seu caso aí, por exemplo, é o caso clássico. Você tem lá a sua casa, seu apartamento conectado à rede, mas você não está consumindo, mas você está com a rede à disposição para quando você precisa consumir. Então, você paga uma taxa mínima ali, que é a ociosidade da rede. Pô, mas a taxa mínima é cara, porra. Pois é. E aí, você sabe o que acontece com o Não é mínima a taxa. Pois é, mas aí que vem a sacanagem que eu acho. Quando você gera um excedente, você bota o fotovoltaico no seu telhado e você gera um excedente, você é obrigado a pagar a taxa mínima, ou seja, por exemplo, eu tenho um consumo de 600, eu só consigo compensar 500, porque 100 é a taxa mínima. Sim. Eu tenho que pagar ela de qualquer jeito. Então, eu sou obrigado a pagar a taxa mínima, e sobre aqueles 500 que eu compensei, que eu puxei da rede, que eu gerei remotamente, por assim dizer, no meu sítio, ou numa outra casa que eu tenho, e estou compensando aqui onde eu moro, por exemplo, sobre aqueles 500 que eu estou compensando, eu ainda pago pelo uso do sistema. Então, é um contrassenso. Você paga 2 vezes para estar conectado no sistema, é um absurdo. Porque e é uma concessão. É uma concessão, veja. Eu estou chamando as pessoas para produzir energia elétrica, senão vai faltar luz no Brasil. As pessoas foram e produziram.
E aí, agora que estamos produzindo, abriu o olho, cresceu o olho, eles vão tungar. Eles vão tungar a gente. E, então, Carlos, isso aí foi a 14.300, já foi uma Carlos, sacanagem. o que me chama atenção, Carlos, o que me chama atenção, me corrija se eu estiver errado, não teve um governador, um senador, um deputado, para gritar. Nem para gritar. Governador não vai gritar mesmo, não, porque na medida que você gera a sua própria energia, e esse é o grande caroço da geração distribuída, sabe, Abraham? Porque quando a gente volta no tempo, lá em 2012, o que aconteceu? A gente teve um problema sério de oferta de energia, né? Porque você vinha lá com um nível de armazenamento muito alto, ali em abril de 2012, e você chegou ali em novembro de 2012 com os reservatórios quase zerados, e aí teve um despacho de todo o parque termoelétrico ali a partir de outubro de 2012, e isso tocou direto até mais ou menos maio de 2016. Então, de outubro de 2012 a maio de 2016, todo o parque termoelétrico do Brasil teve despachado na base 24/7. Tá? Aí o que aconteceu? E isso foi agravado por aquela MP 64, que tratou antecipou a renovação das concessões lá das hidrelétricas com reservatórios, das grandes hidrelétricas, né? E deu um desconto de 20% no consumo para todo mundo na tarifa. Então, isso foi agravado com essa MP ainda lá de 2012. Bom, no desespero, eles criaram a geração distribuída como alternativa. Porque a geração distribuída ela é uma alteração completa da lógica de planejamento do sistema elétrico. Porque você teve o empoderamento do consumidor e a responsabilização do pequeno consumidor por prover a solução pelo seu próprio atendimento. Então, você tirou a possibilidade do investimento do grande investidor, do investidor institucional, né, dos fundos de pensão, dos fundos de investimento, dos grupos controladores de empresas do setor elétrico, e botou isso na mão do seu Joãozinho e da dona Mariazinha. E com isso, como você sabe bem, foram bilhões de reais que de uma hora para outra foram investidos no sistema, evitaram o colapso da falta de energia, né? Mas bilhões agora as famílias, o Joãozinho, a Maria, nós pegamos o dinheiro das nossas economias, que rende 6% ao ano, às vezes perde da inflação, e falou, bom, a minha conta de luz é de R$500 por mês, aqui se eu fizer dá mais de 20% de retorno ao ano. Se eu botar painel, porque consumir energia eu vou consumir energia. Um projeto solar ruim é 15% de TIR. Então, taxa de retorno interna, né? Tira a taxa de retorno interna. Então, isso se eu fizer muita coisa errada, eu coloco, como eu vou consumir minha própria energia, assim, é bater em morto. Eu vou comprar minha própria energia que eu vou produzir, eu me livro da minha conta de luz. É bater em morto, eu mesmo vou resolver minha conta de luz. Só que eles foram atrás. 180 bilhões de reais foram investidos, um monte de brasileiro, 4 milhões de casas, 4 milhões de famílias botaram painel fotovoltaico, e agora os caras estão tirando. E ninguém para protestar. Isso me chama atenção, entendeu? Isso incomoda muito. E outra coisa, quando você gera localmente e consome localmente, você fica isento da tributação. Né? Governador, como você falou, eles arrancam o toco na conta de luz. Eu volto a falar, eu era ministro, quando eu vi a conta de luz da Universidade Federal do Maranhão, eu falei, isso aqui está errado. Chamei o reitor e falou, como é que você gasta tanto de luz? Ele falou, olha quanto o Flávio Dino, que era o governador, era o super Flávio Dino. Olha quanto o atual ministro do STF, super honesto. Olha quanto que vai combater toda a corrupção do planeta. Foi governador do Maranhão, hoje o Maranhão não tem corrupção
e ele pegou todos os casos de corrupção dos 30 anos da família Sarney que estavam lá. Não porque o Sarney não é corrupto, né? Mas, ó, ele falou, olha quanto é que cobra de imposto na conta de luz. Aqui eu olhei, se eu não me engano, era 35% de imposto só do governo. Só o ICMS. Só de ICMS. E lá tem o PIS e o COFINS. E lá tem muito sol. Tem muito sol. Então, eu fiz a conta e falei, pô, o TIR, a taxa de retorno, o meu investimento, sei lá, todo ano gastava 40, 50 milhões de reais de energia por ano, né? 4 milhões, 5 milhões por mês. Pô, se eu gastasse 100 milhões, era uma conta de luz. 100 milhões... Depois da sua saída, eles deram uma controlada nisso aí. Eles deram uma capada. Teve uma ação no STF questionando, porque a energia elétrica é considerada lá um bem essencial, né? Então, como tinha essa discrepância de cobrança de alíquota de ICMS sobre energia, eles deram uma controlada nisso. Hoje, o Espírito Santo, a gente te pagava 25% de ICMS, caiu para 17%, Minas Gerais está 18%, eu acho que tem os estados do Nordeste que estão praticando 19% e 20%, mas acho que não tem ninguém mais acima de 20%. 35%, por exemplo, não tem mais. Eu não sei se era 35% tudo, tá? Para ser justo com Flávio Dino, talvez fosse o imposto estadual e o federal. É porque o cálculo é por dentro, né? Então, se você pega o 17% e calcula ele por dentro, ele vira 22%, 23%. E aí você ainda tem, ele incide sobre a base de cálculo dos percentuais de repasse do PIS e do COFINS, que incide sobre o faturamento das distribuidoras. E é repassado. Carlos, deixa eu te perguntar algumas coisas aqui bem... Porque estamos aqui há 44 minutos, eu queria deixar também os faroleiros. Hoje, nesse momento, é só faroleiro, basicamente, é só quem é membro do canal. Mas eu queria te fazer algumas perguntas e depois passar para eles fazerem perguntas para você. A primeira pergunta que eu vou fazer objetivamente hoje, se eu quiser ficar fora da grade, basicamente dobrou a quantidade de dinheiro que eu tenho que colocar para ficar livre dos caras. Então, em tese, dobro o período que eu preciso para recuperar o que eu investi. Calma. Só que a bateria tem uma expectativa de vida diferente do painel fotovoltaico. Sim. Painel fotovoltaico, o meu telhado aqui me falaram que é 35 anos, mas eles acham que dura mais. A bateria... Para 80% do desempenho da painel como novo. Exato. Então, 35 anos, ela só perdeu 20%. Pode durar 100 anos, pode durar 80 anos. A gente não sabe quanto tempo pode durar isso aí. Só que a bateria não. A bateria a gente sabe que ela não dura tanto tempo. Uma bateria... 3.000 ciclos. Perdão? São 3.000 ciclos. É igual bateria de celular. 3.000 ciclos, nós estamos falando basicamente 8 anos. Né? 3.000 ciclos, todo dia é um ciclo. Estou errado? É isso aí. Em média, é isso aí. Estamos falando de 8 anos. Então, não dá para comparar. Aí, piorou muito como investimento. Vamos lá. Pegando o gancho aí do que você falou. O painel, ele tem uma garantia do fabricante de 30 ou 35 anos, onde o fabricante garante que ao final desse tempo ele ainda tem uma capacidade de geração de 80% de como novo. O inversor de frequência, ele tem uma garantia que, dependendo do fabricante, varia de 5 a 10 anos, e ele tem uma vida útil estimada de 15 anos. Ou seja, posteriormente, provavelmente, quando você estiver chegando próximo de 15 anos, você tem que trocar o inversor, que é cerca de mais ou menos 50% do custo de implantação do sistema fotovoltaico. A bateria, ela funciona como celular, ela tem uma vida útil estimada de 3.000 ciclos. Só que você tem estratégias para prolongar essa vida útil. Como? Você não descarrega a bateria completamente e você não carrega ela completamente. Então, você vai trabalhar ali, em vez de você trabalhar 0 a 100, você vai trabalhar 20 a 80.
mas aí te requer um investimento um pouco maior na capacidade da sua bateria, tá? Mas isso tudo você tem que fazer cálculo. Agora, se você não quer investir na bateria, a bateria ela só vai ser a solução recomendada se você quiser zerar o seu consumo. Você tem a possibilidade, por exemplo, de investir num sistema fotovoltaico com uma capacidade um pouco abaixo daquele que é sua média de consumo, de tal forma que você maximiza o seu consumo simultâneo, né? Durante o dia ali, você vai, o que você estiver gerando, você vai estar consumindo, e você minimiza a sua injeção na rede, ou até zera ela, dependendo da sua estratégia. Mas numa residência, o consumo maior, ele acontece exatamente das 18 às 22 horas, que é a hora que você chega do trabalho, você vai tomar um banho, você liga a televisão, você vai fazer um lanche, ligar um micro-ondas, ligar uma torradeira. Então, esse horário é o pico de consumo de uma residência. E aí, sem bateria, você não atende esse pico. Isso é fato. Segunda pergunta. Eu lembro da primeira vez que eu tive que estudar o sistema elétrico no Brasil, quando deu aquela seca no governo Fernando Henrique, realmente a gente chegou muito perto de ter um apagão geral no Brasil. Foi a partir daí que eu passei a acompanhar todo o nível de reservatório do Brasil, Minas Gerais, choveu em Minas, aonde foi que choveu, passava a acompanhar esse tipo de coisa. Existe chance de apagão no Brasil ou o sistema só que está abrindo o bico? Vamos lá. Primeiro a gente tem que separar o que é apagão do que é falta de energia. Tá? Isso. O apagão são blackouts. São falhas sistêmicas, né, que alcançam grandes regiões que ficam sem energia durante algumas horas. Dada a extensão da malha do Brasil, da malha elétrica do Brasil, né, que interliga norte a sul, leste a oeste. Quanto maior é a sua malha, maior é a complexidade de operação dela. Então, quanto maior é a complexidade, maior é o risco de apagão. Então, sim, o risco de apagão hoje é alto, principalmente porque está tendo esse descasamento entre geração, oferta de geração, né, e consumo. Né? Então, esse descasamento ele amplifica a complexidade de operação do sistema e aumenta o risco de blackout. Nós tivemos agora, em outubro, dia 14, um blackout que não foi percebido. Ele alcançou várias regiões, teve um curto-circuito numa subestação, na subestação de Bateias, eu acho que é no Rio Grande do Sul, não sei se foi Rio Grande do Sul ou Paraná, mas eu acho que é Rio Grande do Sul, Bateias. Teve a explosão lá de um reator e houve o desarme de uma linha. E com o desarme dessa linha, teve uma atuação indevida que desarmou um outro circuito, e aí foi desarmando circuitos em cascata, em cadeia, sim, porque você teve perda de geração, com a perda de geração você teve um afundamento na frequência, e aí você aciona um sistema de proteção que chama Sistema Regional de Alívio de Cargas, para tentar reequilibrar o sistema. Então, a gente teve isso na madrugada do dia 14 e ninguém percebeu. Ninguém percebeu, porque aconteceu por volta de 00:30 e foi restabelecida por volta das 2 horas da manhã. Então, no dia seguinte, quando amanheceu, estava tudo beleza. Mas esse risco existe, e ele existe principalmente no início da manhã e no final da tarde. Porque é exatamente o que acontece, o Abraham. A geração fotovoltaica, ela toma a carga a partir ali por volta das 5 horas da manhã, ela começa a subir, né, que nasce o sol, começa a aumentar a geração fotovoltaica, ela atinge o ápice dela ali por volta de 12:00, 1h da tarde, né? Ela faz tipo um sino invertido, que é uma curva de Gauss. E aí, à medida ali, 4 horas da tarde, 5, ela vai diminuindo. E aí você tem a ponta do sistema, que ela estava acontecendo por volta das 15 horas, que coincidia com a geração boa do fotovoltaico, mas no inverno ela voltou para as 18 horas, né? E aí você tem, às 18 horas, você ainda não teve a entrada da geração eólica, porque a geração eólica boa, ela começa a aumentar a partir das 8 horas da noite.
Então, você tem um período ali, tanto no início da manhã, quanto no início da noite, aonde você não tem a solar e não tem a eólica, porque a solar, ela sai, né, ela entra gerando ali por volta das 8 horas da noite, gera toda a madrugada, mas ali por volta das 3, 4 horas da manhã, ela diminui a geração dela. E a solar não entrou ainda. Mas aí você podia aumentar as térmicas e poderia aumentar até as hidráulicas, poderia as hidrelétricas. Mas aí, se você for olhar hoje, cerca de 49% do nosso sistema é capacidade, potência hidráulica, né? Quando você pega aí na potência disponível do sistema elétrico, nós temos hoje 209 gigawatts de potência. Só para referência, Itaipu, que é a maior usina, são 14 gigawatts de potência. Então, nós temos aí 209 gigawatts de potência instalada no sistema elétrico. Desses 209, 49% é hidrelétrico. Mas a maior parte do hidrelétrico é fio d'água. Então, as grandes usinas com reservatório, que são as que precisa para regular o sistema, elas estão paradas lá na década de 80. Depois da década de 80, nós não tivemos novas. Não atualizaram elas não conseguem fazer essa calibragem. Não, elas ficaram insuficientes frente ao tamanho do sistema, né? O sistema cresceu muito mais, porque lá na década de 80, o sistema era de 60, 80 gigawatts de potência instalada. Nós mais que dobramos isso ao longo do tempo. E só para você ter ideia, quando teve o só para explicar, fio d'água é que não faz represa, tá? Porque não, ecologicamente... Fio d'água Fio d'água, desculpa, Abraham. Fio d'água é quando você gera com o fluxo do rio. Toda usina hidrelétrica você tem a represa. Você precisa ter a represa. Mas você não tem aquela montanha, você não faz aquela represa que invade os vales, tal. Não é Itaipu, é uma coisa de menor impacto ambiental, uma coisa mais... Você sabia que Itaipu é fio d'água? Não sabia. Pois é, Itaipu é uma usina fio d'água, só que ela tem uma geração firme, porque a bacia onde Itaipu está, ela tem uma série de usinas, a montante dela, que são usinas com reservatório. E aí conseguem regular o fluxo. Entendi. Aí você tem toda uma política de regulagem de fluxo, de enchimento e esvaziamento de reservatório. É a montante de Itaipu que você consegue manter uma vazão constante para Itaipu maximizar a geração de Itaipu. Entendi. Mas ela é fio d'água. Mas porque eu já fui lá. Você vai lá, eu já fui falar que aquela represa ali, fala, Deus do céu. Por isso que eu tô... Itaipu, ela encheu as 7 quedas. Foi uma briga enorme na época. Eu lembro. Só aconteceu porque era o governo militar, porque senão não saía. Se fosse hoje, sem chance de você fazer o Itaipu. Só para você ter ideia, o complexo lá do Rio Madeira, Belo Monte, Giral e Santo Antônio, elas somadas, elas têm quase a mesma potência de Itaipu. Acho que, se eu não me engano, são cerca de 12 gigawatts as 3 usinas. Elas geram... Itaipu, só para você ter ideia, é o seguinte, a geração firme de Itaipu, ela fica em torno de 9.500 megawatts médios, né, diários. Megawatts médios é mais ou menos o seguinte, é uma potência média de 24 horas. Só para as pessoas entenderem como funciona, você tem a bacia do rio, então você tem a bacia aqui do rio, imagina, tem vários afluentes, né? E em cada afluente você vai fazendo as represinhas. Você vai fazendo. Então, a chuva que cai aqui em cima, ela gera energia elétrica aqui, gera energia elétrica aqui e gera aqui embaixo em Itaipu. E você vai soltando a água para regular e maximizar quando tem que gerar energia elétrica. Então, por exemplo, choveu, depende de onde choveu. Para o sistema brasileiro, o mais importante é chover em Minas Gerais, que é o topo, onde estão todas as... Me corrija se eu estiver errado, mas é onde é o principal, né? É ali no nordeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, onde estão é ali que tem que ficar debaixo d'água, para a gente ter bastante... bacia do Rio Paraná, do Rio... Aquelas bacias ali do Mato Grosso ali, principalmente. Mato Grosso do Sul. E tem o Rio São Francisco, mas aí já para a bacia do Nordeste. Sistema, né? Mas é outro sistema. Outro sistema, mas é uma bacia importante também. Você tem todo o complexo de reservatórios do Rio São Francisco.
Bom, então... Você se incomoda de responder umas perguntas aí para os faroleiros? Sem problema. Tem alguma aí, Eric? Tá mudo, Eric. Você tá mudo. Agora foi. Desmutei aqui. Estão me ouvindo? Tô. Eu separei umas 3 aqui pro Carlos. O Jones fez uma também, mas aí eu acho que é mais pro Abraão. Mas eu vou colocar aqui então as que foram direto pro Carlos, tá? A do Antônio aqui, ele fala aqui: boa noite, Carlos. Esse aumento não seria um pedágio disfarçado com o objetivo de atualizar as redes para trabalhar melhor as flutuações sem investir o caixa? Exemplo, banco, capacitores, trafos, Contap, etc. Não, como eu te falei, esse encargo adicional ele vai servir para cobrir o delta de recursos necessários para pagar a CDE em função de acréscimos nos subsídios das políticas públicas do governo federal. Então, nada disso vai para o sistema elétrico. Isso aí é o seguinte, por exemplo, o ANS ele despachou usinas fora da ordem de mérito por reserva de capacidade, tá? E ele tem que pagar a geração dessas usinas que não estavam planejadas de despachar. Isso gera um custo adicional. Esse custo adicional ele vai ser pago pela CDE através desse delta de encargo aí, o que ultrapassar os 49 bilhões. Beleza. Entenderam? Inclusive por isso que entra na lei de responsabilidade fiscal. Beleza. Vamos para a próxima aqui? Vamos. O Gilberto está sempre aí com a gente também. Carlos, eu coloquei os painéis, né? Fazem 3 meses no estacionamento do meu hotel, que fica do outro lado da rua. Gera em média 200 kW, né, por dia, conforme o sol, né? Como fica a situação dele? Tem alguma ideia aí, Carlos? Então, o Gilberto, para começar é o seguinte, esse sistema que você instalou, você já entra dentro do que a gente chama de GD3, da classificação GD3 da Lei 14.300. Ou seja, você já tem ali uma redução do seu benefício em cima daquela energia que você injeta na rede e traz de volta para compensar, você já tem uma redução de em média 33% em relação àquela usina que seria considerada GD1, ou seja, anterior à Lei 14.300. E agora, com essa MP 1304, você irá ainda participar do rateio do delta de cobrança do CDE. Aquilo que ultrapassar o teto que foi estabelecido, você vai participar desse rateio. Mas isso, se te serve de consolo, independe de você ter o fotovoltaico ou não. Você vai pagar mesmo se você não tivesse o fotovoltaico. É para todo mundo. Só que paga igual. Quem tem fotovoltaico, quem não tem, inclusive sobre a energia que gerou, no caso do fotovoltaico, né? Aquela que você gerou, injetou na rede e traz de volta, você vai pagar esse delta na energia que você trouxer de volta. Deixa eu ser menos alarmista, vai. Precisa fazer conta. Mas eu acho que ainda é um bom negócio colocar o painel. Você não vai perder dinheiro, só que vai demorar. Você buscava um retorno antes dessa lambança toda, você colocava dinheiro, era isso que ele falou, 15%, 20% de retorno ao ano. Isso é em 5 anos, em 4 anos, no Sudeste, voltava o teu dinheiro. Você economizava por ano, se você gastou 50 mil, se você gastou 100 mil reais, todo ano você economizava uns 25 na conta de luz. 2 mil, 3 mil por mês. E agora vai cair pela metade isso, talvez. Eu não sei, deve precisar fazer conta. Você vai continuar economizando, só que em vez de buscar esse dinheiro de volta, que é justo, em 4, 5 anos, você vai buscar em 10. Estou errado? Certo. No caso do hotel, o consumo simultâneo ele é muito forte. Então, isso que eu estou falando é só para aquilo que ele injetar na rede, o excedente dele, e que ele for trazer de volta. No caso do Gilberto, por exemplo, se ele tiver uma lavanderia para lavar a roupa do hotel, etc., põe para usar na hora que está produzindo, né? Ar-condicionado também, os quartos estando ocupados, com ar-condicionado ligado durante o dia,
Isso entra no consumo simultâneo. Então, é uma energia que não vai ser injetada na rede. Mas aquilo que ele injetar, ele vai ter essa cobrança. E o payback, né, que a gente fala de projetos solares, ele girava em torno de 3 anos, 3 anos e meio. Com a 14.300, isso foi levado a coisa de 5 anos, e agora com essa cobrança aí desse delta de encargo, vai um pouco além. Mas, volto a dizer, a estratégia agora tem que ser maximizar o consumo simultâneo à geração. Então, você tem que... Continua sendo um bom negócio, mas no caso de geração e consumo simultâneo. Exato, tipo isso, botar para lavar a roupa de cama do hotel, a toalha, etc., na hora que está gerando energia elétrica, né? Tiver que usar o ferro, usar quando está produzindo energia elétrica, tentar fazer quando está produzindo. Mas obrigado, Gilberto. Obrigado aí pela presença. Mais alguma aí, Eric? Acho que já deu a nossa hora aqui, Abrão. Para não estender muito, tem um pessoal que está fazendo umas perguntas aí, mas senão vai ficar muito longo, né? Vocês podem, Carlos, se você permitir, óbvio, são faroleiros, não? Tudo faroleiro. Sem problema. Vocês podem buscar o Carlos, tá? O Carlos é o chefe, é o líder do Farol no Espírito Santo. Ele está nos grupos, vocês estão conhecendo ele, é como a gente, não tem mistério, papo reto, tá? Carlos, eu queria agradecer muito, foi um prazer, uma honra receber aqui. Eu fico muito feliz de não estar sozinho, ter caras como você no Farol. Eu me sinto... É uma irmandade, eu me sinto muito, muito, muito grato de ter encontrado pessoas como você na minha trilha. Obrigado, viu, Carlos? De coração. Então, estamos juntos, o que precisar, nós estamos às ordens aí. Se quiser falar, o pessoal quiser perguntar aí, o Eric depois me mandar as perguntas do chat, eu respondo. É um assunto complexo e é um assunto que eu gosto muito, né? Inclusive, você que é economista, os economistas eles gostam de medir a economia através da indústria de embalagens, né, principalmente. Que eles falam que papel e papelão, né? É um bom indicador. Eu particularmente, energia elétrica é o primeiro item. É o primeiro item a mudar e para você saber se o país vai para vala ou não. Eu acredito que moeda de verdade da humanidade deveria ser energia. Agora, estamos longe disso. Carlos, non nobis domini. Muito obrigado. Non nobis. Sed nomine da tua glória. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado, lembrando que vocês encontram o Carlos aqui, são os grupos gerais do Farol. Sempre que acaba as lives, eu solto o grupo dos estados, né, no grupo. E aí, se você entrar lá no Espírito Santo, você vai encontrar o Carlos lá. Aí, se tiver alguma dúvida, pode ir lá perguntar para ele. Beleza? Falou, Carlos. Agradecer você aí e até a próxima aí. Valeu. Um abraço, até a próxima. Falou.